não é segredo que hoje estudar no exterior é um sonho para muitos estudantes brasileiros. Mas e se eu te dissesse que mesmo com o real desvalorizado, isso pode ser uma realidade muito mais próxima para você do que você imagina? Hoje, nesse episódio do PG On Air, a gente vai falar justamente disso, de quais experiências você pode esperar e como se preparar para estudar lá fora. Para isso, vamos receber aqui o nosso sócio, aluno e professor de Harvard, Carlos Portugal Gouveia. Carlos, é um prazer te receber aqui. Pedro, o prazer é meu, e sim, principalmente para discutir esse tema que muitas pessoas sempre me perguntam, então vai ser ótimo poder tratar disso com mais tempo. Vai ser um prazer mesmo, Carlos. E eu sou o Pedro Tonello, analista de comunicação aqui do PGLOL, e você está no PG On Air. Bom, então, Carlos, como sempre, é um prazer te ter aqui. A gente separou algumas perguntas, né, para esclarecer melhor, né? Separei aqui alguns dados seus aqui. Você, né, estudou na USP de 97 a 2001, fez bacharelado de Direito lá. Aí você foi para Harvard e de 2003 a 2004 você fez seu LLM lá, né? Então, o que é o LLM? O LLM é um curso de mestrado, né, em Direito, tipicamente nas universidades americanas. Ele dura 1 ano, né, ou seja, um tempo menor, né, do que a maior parte dos mestrados aqui no Brasil, mas ele acaba sendo bastante concentrado, né? Então você fica lá em tempo integral e faz uma quantidade bastante significativa de matérias nesse período de 1 ano, que na verdade não é 1 ano, né, são 9 meses, e é algo que passa muito rápido, né, para quem tem essa experiência. Uma criança, né? 9 meses, basicamente. E você, no seu LLM, você estudou Law and Economics. Essa foi uma das áreas, né, que eu estudei, e acho que aí mostra um pouco das coisas interessantes de você buscar estudar em outros ambientes, em outras sociedades, né? Porque, por exemplo, no modelo dos Estados Unidos, no geral, o direito é uma pós-graduação. E as pessoas já têm uma formação anterior em outras áreas, né? Em psicologia, ciência política, economia. Acaba que o curso do direito acaba sendo muito mais interdisciplinar, né? Você acaba incorporando vários desses conhecimentos. E eu lembro que quando eu me formei aqui na faculdade, no 5º ano, eu tive aula com um professor que acabou me influenciando muito ao longo de toda a vida, que era o professor Calixto Salomão Filho. Ele dava aula de direito antitrust, né? O direito da concorrência. E aquilo me despertou um grande interesse. Quando eu fui fazer o LLM, eu quis também estudar lá o direito antitrust. Só que aí eu fui fazer uma matéria que era economia, né, do antitrust e da regulação. E aí foi interessante que logo no começo da aula, eu lembro que o professor perguntou, né, quantos alunos tinham feito graduação em economia. E aí quase a sala inteira levantou a mão e todos tinham feito graduação em economia. E aí depois ele perguntou quantos que estavam fazendo doutorado em economia. E aí vários também levantaram a mão. Aí eu olhei para o lado e falei, nossa, né, eu sabia que parte da razão pela qual eu quis estudar no exterior é porque eu sempre gostei de ambientes competitivos, né, desafiadores. E, em parte, né, eu gostaria de estudar em Harvard porque ela tinha essa fama, né, de ser uma universidade muito exigente, muito competitiva. Só que aí eu não sabia que ia ser tanto, né? Quando eu cheguei lá, não sabia que a dificuldade ia ser tanto, porque eu não tinha basicamente nenhuma formação específica em economia. Então, você foi para Harvard justamente pela dificuldade mesmo, assim, né? É uma universidade de grande renome, né? Mas... beleza, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo acho que conhece Harvard. Mas como que foi o processo, né, de candidatura e admissão na universidade? Você pode... Então, desde que eu entrei na faculdade, eu já queria estudar no exterior. Parte disso era fruto do ambiente, né, onde eu cresci, no Brasil dos anos 80, onde a economia era fechada, quase ninguém viajava para o exterior, a gente tinha muito pouca exposição do que acontecia no exterior. Então, em partir para o exterior era quase assim, fazer uma viagem interplanetária, assim, né? Eram sociedades muito diferentes, muito mais isoladas. Hoje em dia a gente tem um mundo muito mais interconectado, né? Em parte também pela internet. Então, esse desejo de estudar no exterior era um desejo muito grande de conhecer algo novo, né? A gente percebe que hoje em dia esse desejo de estudar no exterior é quase uma necessidade
profissional. E também eu tinha essa ideia de que se eu estudasse no exterior, eu teria um diferencial no meu currículo que me garantiria uma vida profissional tranquila. Aí já era perceptível na minha época que o domínio do inglês era absolutamente determinante para a vida profissional e também para esse sonho de estudar no exterior. Uhum. Então, ao longo da graduação, eu fui fazendo algumas coisas para me preparar, né? Uma delas foi estudar inglês, né? Então, eu já sabia que eu tinha que me tornar fluente em inglês. Além disso, eu tentei, durante a graduação, fazer algo que era já estudar no exterior durante a graduação, o que na minha época também não era comum. Né? Por exemplo, na Faculdade de Direito da USP, onde eu estudei, naquela época não tinha nenhum intercâmbio, né, com universidades estrangeiras. Hoje em dia, para você ter uma ideia, Pedro, como eu também sou professor da USP, 1/3 dos alunos faz intercâmbio, que é uma coisa também extremamente útil, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso para quem quer estudar no exterior. Como não tinham esses intercâmbios, o que eu fiz é que eu fiz um curso no exterior durante as férias, né? Então eu fiz um curso, na época, na Academia de Direito Internacional de Haia, e uma das coisas que eu percebi durante esse curso é que o meu inglês não era bom o suficiente, né? Então isso foi uma das coisas que me fez motivar a estudar mais inglês, principalmente no 4º, no 5º ano da faculdade, para me tornar fluente em inglês. E, além disso, né, eu já sabia que uma das coisas determinantes para você entrar, né, numa pós-graduação no exterior era ter boas notas no Brasil. Então, acho que durante todo o período da graduação também fiz questão de ter boas notas, mas, além disso, de fazer coisas para além daquilo que era o caminho tradicional das pessoas que estavam estudando comigo na mesma época, né? Que era basicamente estudar em escritórios de advocacia, fazer estágio em escritórios de advocacia ou fazer estágios em organismos governamentais, né? Eu acabei optando por fazer um estágio, por exemplo, num órgão da ONU que existia em São Paulo na época, que eu achei que também ia me dar uma maior exposição internacional. Aí depois também fiz outros trabalhos em organizações não governamentais, né? Eu trabalhei numa organização de direitos humanos, que era Conectas Direitos Humanos, e acho que tudo aquilo lá fez com que o meu perfil fosse um pouco diferente das outras pessoas que estavam buscando, né, estudar no exterior na mesma época que eu estava estudando, né? Lógico que naquela época era um número muito menor de pessoas do que é efetivamente hoje em dia, né? Mas foram essas as coisas que eu fiz para realmente me preparar para estudar no exterior. Uhum. E aí, com todos esses requerimentos feitos, você mandou uma carta? Como que você fez? Você fez uma application? O que você fez? Isso é interessante porque tem vários caminhos, né? Mas o principal caminho é fuçar muito, né? Na época, a internet estava só começando, né? Imagina, quando eu fiz as minhas candidaturas, era ali no ano de 2000, a internet ainda era muito inicial, mas você já conseguia achar uma grande quantidade de informação. E uma das coisas que você mencionou na sua abertura é justamente que às vezes as pessoas acham que elas não podem estudar no exterior porque é caro. O que é verdade. Mas também, uma outra coisa que é verdade é que existem muitas bolsas para estudar no exterior, existem muitas formas para você conseguir ajuda para estudar no exterior, né? Depois eu posso falar mais especificamente sobre algumas dessas formas. Mas a maior parte delas é por meio de bolsas, né? No meu caso em particular, eu comecei como era muito caro, eu não conseguiria pagar, eu comecei a pesquisar primeiro as bolsas para depois pesquisar as universidades. E aí eu identifiquei uma bolsa que era uma bolsa muito boa na época para estudar nos Estados Unidos, que era a bolsa da Comissão Fulbright. E aí, basicamente, eu me foquei nela e comecei a tentar, né, por meio do site e com ligações telefônicas, e na época eles tinham um escritório em São Paulo, eu fui visitar o escritório deles, pedi mais informações sobre como é que era a candidatura. E aí eu me preparei para aquela candidatura. E no caso da bolsa da Comissão Fulbright, aí depois eles te ajudavam a se candidatar para as universidades estrangeiras, né? Hoje em dia, a gente já tem alguns mecanismos para realmente ajudar as pessoas que querem estudar no exterior, né? Eu, por exemplo, faço parte do conselho da BRASA, né, que é a Brazilian Students Association, que é uma organização que é toda voltada para ajudar as pessoas a estudarem no exterior. Então, ela dá, por exemplo, tutorias, né, com alunos que já estudaram no exterior, ajudam alunos que, de repente, querem estudar no exterior, como fazer isso.
né? Seja por meio de um intercâmbio, seja por meio de um estudo posterior na pós-graduação, né? Mas o que eu diria, a coisa mais importante se você quer estudar no exterior é ter vontade, acreditar que isso é possível e procurar os caminhos, né? Se a maior dificuldade para você é a parte financeira, começa pela parte financeira, pelas bolsas, vai ver como fazer mecanismos, né? Como, por exemplo, fazer vaquinhas, tudo que eventualmente vá permitir que você efetivamente estude no exterior. Sim, sim. E lá, agora já foi... Você, né, em 2003, né? O mundo 2003. pós 11 de setembro, né? Putz, e ali pertinho, né? Em Massachusetts ainda. E agora, você que já tinha tido essa experiência no bacharelado da Faculdade de Direito da USP, né? Quais foram as principais diferenças que você notou, né, entre o sistema americano e o sistema brasileiro de ensino? Na época, as diferenças eram muito maiores, né? Até é engraçado que quando eu fui estudar lá, né, muitas pessoas falam assim, nossa, você contava assim para amigos, parentes, eu vou estudar em Harvard. As pessoas, nossa, parabéns, né, porque tem muito filme, né, sobre a Universidade de Harvard. Mas aí as pessoas falam, mas faz algum sentido você estudar lá, né? Porque, por exemplo, no direito sempre se teve essa ideia, né, de que o direito nos Estados Unidos é o chamado direito da common law, né, no qual os juízes têm maior prevalência. E no Brasil é a civil law. São coisas muito diferentes. Será que você vai conseguir usar o que você vai aprender lá aqui no Brasil? Então, era uma coisa curiosa, né? E também tinha essas diferenças, né? Como o Brasil era mais isolado, as pessoas tinham mais medo também, né? Então, tipo, meus pais, principalmente minha mãe ficou preocupada, né? Justamente por causa do atentado terrorista. Os aviões saíram de Boston, né? Os aviões que atingiram o prédio em Nova York saíram de Boston. Então, existiam realmente todos esses riscos e dúvidas em relação justamente a essas diferenças, né, no sistema jurídico. Mas o sistema de ensino também era muito diferente naquela época. Então, por exemplo, famosamente na Faculdade de Direito de Harvard se desenvolveu o chamado método socrático, por estudos de casos. Então, se aqui no Brasil, por exemplo, a gente estudava a legislação e comentários sobre a legislação, lá a forma como as aulas eram dadas era pela análise dos casos especificamente, das decisões, né, dos diversos tribunais, e aí durante a aula você ficava discutindo quem são as partes, o que elas fizeram, tinha prova, não tinha, qual foi o principal argumento, qual a doutrina que foi utilizada. Então, era um sistema no qual os alunos acabavam participando muito mais. E aí também você acabava tendo que se preparar muito mais para participar das aulas, porque você tinha que ir lá e fazer algum comentário, e esse comentário tinha que ser baseado no caso especificamente, né? Você não podia tirar o comentário da sua cabeça. Então é interessante que o sistema era muito diferente, mas muitas vezes essas diferenças elas se tornam complementares. Então eu via que ao mesmo tempo a minha formação em direito no Brasil, ou seja, essa atenção à doutrina, às ideias, acabava me ajudando durante os debates lá, porque eu não ficava preocupado tanto com só os fatos, eu ficava me preocupando mais com o desenvolvimento da argumentação. Né? Então, as diferenças, muitas vezes, elas são, na verdade, o que você deve buscar estudando no exterior, né? E você não deve se preocupar com ela, é justamente essas diferenças que vão tornar a sua experiência mais rica. Um fato curioso é que, fazendo a pesquisa para esse episódio, né, conversando com alguns dos seus alunos da faculdade, muitos falaram que você usa do método Harvard, né, das suas aulas, né? E aí, é daí que você tira o método Harvard do Carlos? O método, até eles brincam, né? Tem vários memes que eles usam para ficar comentando as minhas aulas. Um deles é tipo, isso aqui não é Harvard. Ou não, na verdade, isso aqui fazendo referência a isso. Mas, na verdade, sim, né? Eu uso, na verdade, o fruto dessa experiência, é uma mescla. Então, os meus cursos têm muito de caso, mas tem muito também de debate teórico, mas, sem dúvida, ele é muito baseado nesse que a gente chama de método socrático, né? Que é justamente baseado nos escritos de Platão, né? Que Sócrates, ao invés de ensinar alguma coisa ou falar qualquer coisa, ele ficava perguntando às pessoas, ficava desafiando as pessoas, né? Mas na prática, se você for ver,
isso também tem a ver com a nossa própria experiência, né? Que é aprender com a realidade, aprender com a própria experiência de cada pessoa e conseguir incorporar isso à nossa própria discussão, né? Então, o principal pedagogo brasileiro, né, que é o Paulo Freire, ele justamente tinha esse foco na realidade, né, em aprender com a experiência das pessoas. Falar, o professor não ensina nada, o aluno que ensina. O professor aprende com o aluno. Como é que o professor aprende com o aluno? Trazendo a realidade do aluno para dentro da sala de aula, né? Então, por mais que os alunos falem que é o método Harvard, eu acho que não, acho que é um método que a gente está desenvolvendo mesmo nas faculdades de Direito no Brasil, mas com base, né, justamente na valorização dessas diferenças e uma mescla desses diferentes métodos. Né? Com certeza, com certeza. E agora, né, que a gente já debateu as diferenças acadêmicas, né, per se, das duas instituições, e a vida em outro país, né? Quais são, né, como foi essa adaptação da sua vida para um novo país, para essa nova cultura, né, dos Estados Unidos? Ela é sempre muito difícil, né? Mas é aquela coisa, você nunca vai colher nada sem esforço. E se adaptar a uma outra cultura também é parte de um esforço. Né? Então eu comentei anteriormente que eu me esforcei muito para estudar inglês. Mas era uma outra época, né? Você não tinha tanta exposição em inglês como a gente tem hoje, né? Assistindo televisão, jogando videogame, com a internet. Então, mesmo quando eu cheguei lá, o meu inglês era muito quebrado. Não era ainda suficiente para acompanhar as aulas, para participar das aulas como eu gostaria. Então, teve uns 6 meses ali de adaptação à língua mesmo, né? Que talvez hoje em dia as pessoas sejam mais fluentes em inglês, sejam mais expostas a inglês, não tenham essa dificuldade. Só que aí, superada a questão da língua, tem a questão da cultura também, né? Porque a cultura também acaba mudando, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu vejo também em alguns outros países, né, como países europeus, para um brasileiro, uma coisa muito perceptível é que as pessoas são, que a gente chamaria de mais frias, né? Elas não são tão amigáveis num primeiro momento. Demora mais tempo para você conquistar uma amizade. Né? Só que aí, com o tempo, você vai percebendo que, como essas amizades demoram mais tempo para você conquistar, na hora que você conquista, elas acabam se tornando amizades também muito sólidas. Né? Além disso, por exemplo, particularmente nos Estados Unidos, as pessoas são muito preocupadas com o tempo. Né? Então, se você marca um almoço com uma pessoa, vai ser meia hora. Vai ter um horário de começo ou um horário de fim. E você tem que aprender a respeitar isso também. Né? Você tem que aprender a respeitar a privacidade das pessoas. As pessoas valorizam muito a privacidade delas. Né? Uma coisa que a gente viu que na nossa cultura, às vezes você precisa aprender também a manter a sua privacidade, né? Acho que no Brasil a gente começou a dar mais valor a isso com as redes sociais, né? Quando as pessoas começaram a se expor muito nas redes sociais, isso acabou tendo um preço, a gente começou a ver o quanto às vezes é importante a gente preservar a nossa privacidade. Então, o que acontece? Existem essas diferenças, elas no momento inicial causam um estranhamento, só que se você ao invés de negar essas diferenças, você começar a abraçar essas diferenças, elas vão levar também a um aprendizado. Né? E uma coisa interessante também nesses ambientes no exterior, que no primeiro momento foi difícil para mim, é que você começa a conviver não só com a cultura daquele país onde você está, mas também a cultura de todos os seus outros colegas estrangeiros que estão vivendo dentro daquela cultura. Né? E aí, com cada pessoa, ela vai carregar também a sua cultura. E aí você tem que começar a se adaptar à cultura daquela pessoa. Né? Você vai, por exemplo, eu estudei com várias mulheres que eram de origem, né, ou tinham árabe ou tinham a religião islâmica. Então essas pessoas vão ter uma cultura diferente. O tratamento com as mulheres vai ser diferente e você tem que respeitar essas diferenças, né? Se você, determinadas culturas asiáticas também têm uma cultura diferente, são também bastante fechadas, né? Você demora para fazer uma amizade ali, então você precisa começar a aprender a respeitar essas diferenças, aprender com todas elas e incorporar elas à sua própria conduta, né? De forma que você ajuste a sua conduta, a sua etiqueta, por assim dizer, a essas diferentes realidades, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante dizer é que muitas vezes quando você vai estudar no exterior, tem uma diferença também no ambiente, né? Que é a comida que você vai comer, muitas vezes é diferente, você precisa se adaptar.
Então, às vezes é uma comida muito mais apimentada do que você comia em casa. Aí você vai sofrer, né, com aqueles condimentos. Então, você precisa saber que vai ter essa diferença e já precisa estudar ali, vai ver como é que você vai adaptar a sua alimentação àquele ambiente. E outra coisa que me impactou muito, na verdade, foi um desafio muito grande para mim, é a diferença no clima. E morar num país frio, né? Não só as pessoas, mas como a temperatura também, né? E você vê que isso também acaba impactando o humor das pessoas. Então, você fala, a pessoa é fria, né? A pessoa é fria muitas vezes porque está num clima frio. Então, durante um período muito grande do ano, as pessoas não convivem. As pessoas ficam muito sozinhas. Sim. Por quê? Porque é muito custoso ir para a rua, né? Você precisa se equipar muito. E isso teve um impacto muito grande para mim. Eu sempre fui um adolescente jovem que fez muito esporte, por exemplo. Ou seja, eu fazia muita coisa na rua, né? Eu corria, jogava tênis, fazia muitas coisas, nadava, tudo ao ar livre, tudo... E quando você está num ambiente frio, você não tem mais tantas opções, né? Então, num primeiro momento, por exemplo, eu passei a não fazer esporte nenhum. De uma hora para outra, eu parei de fazer esportes. E também por causa dessa questão dos estudos, né? De estudar muito, estudar durante a noite, eu comecei a trocar a noite pelo dia. Então, num país que era mais frio e que o dia era mais curto também, porque é mais ao norte, eu comecei a não ter exposição ao sol. Isso acaba impactando o seu humor. Sim. Né? Então, eu fui ficando cada vez mais triste, dormindo mais, uma coisa que eu não estava muito acostumado. E aí, eu lembro que na época eu fui no médico, né, da universidade, e aí ele me recomendou voltar a fazer esportes, mesmo no frio, me expor ao sol, mesmo durante um período bastante curto, e ter certeza que eu estaria acordado durante todo o dia para ter o máximo de exposição ao sol possível. E esses pequenos ajustes, né, comecei a correr, né, mesmo no inverno, comecei a ter essa exposição ao sol, e esses pequenos ajustes melhoraram muito a minha qualidade de vida, né? Então, essas são as dicas que eu dou para quando estudantes meus vão estudar no exterior, né? Olha, se preocupa com a sua qualidade de vida, com a atividade física, com a exposição ao sol e com a sua alimentação durante esse período, né? Porque isso pode impactar até na sua atividade acadêmica ou profissional. Com certeza, né? Sem contar a falta da família, né? Também, amigos que ficam aqui para trás, também acho que é algo que também pesa bastante, porque apesar de você ter feito o seu LLM, que durou 9 meses, como você disse, né, de 2013 a 2004, você ainda emendou um SJD, né, de 2004 a 2008. Sim. Então você ficou mais tempo ainda nos Estados Unidos. Então, né, nesse período grande, você tem alguma experiência assim que você pode falar que foi marcante assim, ou inesquecível durante esse período? Eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi justamente essa transição, né, do mestrado para o doutorado. Porque quando eu estava lá no mestrado, eu descobri todas essas coisas diferentes, né, a multidisciplinariedade, a forma diferente de dar as aulas, né, com muito mais participação. E tudo aquilo me encantou, né, me deslumbrou muito. E eu percebi que 9 meses era pouco para mim. Eu queria ter mais tempo, mais exposição. Eu queria estudar mais economia, eu queria estudar mais história, eu queria estudar mais psicologia. Eu queria ter mais daquilo que eu já tinha tido durante o LLM. E aí uma das coisas que eu tive que fazer foi me candidatar para o doutorado, né, para o SJD. Só que, mais uma vez, era uma coisa muito competitiva, né? Então, por exemplo, da minha turma de LLMs, tinha mais ou menos 140 pessoas. Estatisticamente, né, eles baseados nos números dos anos anteriores, para o doutorado, entre 40% e 60%, 60 pessoas se candidatavam. E das turmas de LLM, no geral, 4 pessoas eram admitidas. Então, logo no começo, né, no primeiro semestre, eu percebi que eu tinha... se eu quisesse mesmo fazer aquilo, eu teria que estudar muito. Eu teria que ser um dos melhores alunos da minha turma. Isso tudo com aquelas dificuldades que eu já falei que eu estava tendo, né? Dificuldade com o inglês, dificuldade de participar na aula. Então, é uma aula participativa, no qual a sua participação vira nota e eu não conseguia me comunicar bem. Como é que eu conseguiria virar um dos melhores alunos da minha turma, né? Também, acho que uma das coisas marcantes que aconteceram para mim foi que durante o primeiro semestre do LLM, minha avó faleceu. Que era uma pessoa muito importante para mim, né? Eu fui criado com as 2 pessoas principais ali durante o meu período de formação, de educação, foram a minha mãe e a minha avó. Então, a perda dela foi um negócio muito impactante, né? Ela faleceu ali
mais ou menos no meio do semestre, em torno do mês de outubro, e um pouco antes das provas, né? Até para conseguir fazer as provas eu não pude vir no enterro dela, eu vim um mês antes para me despedir dela, porque eu já sabia que ela estava com uma doença terminal, né? Então ela morreria em breve. Então aquilo para mim foi muito difícil, né? Porque eu tive que lidar talvez com a primeira perda muito relevante na minha vida, que foi a perda da minha avó, e ao mesmo tempo olhando para o futuro, acho que muitas pessoas veem isso, né? Em determinados momentos você vê assim, cara, essa é a minha grande chance, é a minha grande oportunidade, eu tenho que dar o meu melhor, e muitas vezes você está com muitas dificuldades na vida pessoal. Né? Em algumas situações você consegue superar essas dificuldades, em outras situações você acaba não conseguindo. Você tem que lidar com isso, né? Você tem perdas e vitórias ao longo da vida, mas acho que é importante você, de alguma forma, saber que você está caminhando em alguma direção, né? Que você está tentando realizar os seus sonhos. E naquele momento eu foquei muito realmente nas aulas, nas matérias, nas notas. O meu primeiro semestre não foi tão bom, né? Então pelo primeiro semestre talvez eu não seria talvez entre os melhores alunos da faculdade. Só que aí eu entendi, né, o que eu não tinha ido tão bem, porque eu não estava bem, e não perdi a vontade de perseguir o meu sonho. Sim. Então, durante o segundo semestre, eu me adaptei um pouco àquela realidade, né? Eu, por exemplo, fui procurar cursos que eram cursos que favoreciam mais a pesquisa e a escrita do que a oralidade. Então eu entendi que existia uma diferença, então que eu tinha que jogar com o que eu tinha de melhor, né? Que era essa capacidade de escrever, de pesquisar, de discutir ideias. Então no segundo semestre eu peguei várias matérias fora da faculdade de Direito e várias matérias com professores que eram muito famosos na época, né? Mas que eram professores muito focados em pesquisa e que eu conhecia muito bem. E aí, com esses professores, eu consegui notas muito boas, né? Então, por exemplo, lembro que na época o meu grande ídolo intelectual era o Amartya Sen, né? Que é um prêmio Nobel de Economia. Eu fui fazer um curso com ele. Nossa. E ele também é um professor que é um grande intelecto, um dos principais matemáticos, né? Até do mundo contemporâneo, mas ele nunca foi conhecido por ser um grande orador, né? Então, por exemplo, na minha prova ele deu valor para a pesquisa que eu tinha feito, né? Que acabou sendo até a base do meu próprio mestrado, a pesquisa que eu fiz para esse curso dele, né? Então, esse processo de superação dessa dificuldade, né? Do sofrimento emocional, das diferenças culturais, e, num segundo momento, ter olhado para aquela realidade, ter me adaptado a ela, visto que eu precisava virar o jogo para que o jogo fosse mais ao meu favor. E, ao final, ter conseguido as notas boas, as cartas que eu consegui para entrar no doutorado, para mim foi uma grande lição de vida, né? De saber que você vai ter algumas derrotas, que muitas vezes essas derrotas vão virar o material para aquilo que você, eventualmente, consiga fazer de melhor no futuro, né? Acho que se eu não tivesse tido essa dificuldade no primeiro semestre, eu não teria aprendido muito rápido e não teria usado isso como uma vantagem no segundo semestre desse mestrado. Você acha que foi seu maior desafio acadêmico durante esse período nos Estados Unidos? Certamente. Foi. Né? Porque eu nunca... Até profissional, eu diria, né? Acho que eu nunca tinha tido um momento onde eu estava, digamos, sofrendo tanto pessoalmente, mas ao mesmo tempo sendo extremamente desafiado intelectualmente e profissionalmente. Né? Então, realmente foi talvez um dos períodos mais marcantes, não só da minha atividade como estudante, mas da minha vida, em alguma medida. Pressão de todos os lados, né? Pressão de todos os lados, 100%. E durante esse período, né, é muito importante a gente ter gente por perto, amigos, né? E é difícil, mas você, em outro país, né, tem que, de certa forma, começar do zero. Você conseguiu, assim, fazer algumas amizades, né, que a gente pode chamar assim, de networking, mas amizade mesmo com colegas assim, da faculdade? Tem alguém que você fala assim, até hoje? Sim, na verdade é até curioso, né? Porque durante o LLM, você imagina, como eu tive que estudar muito, eu meio que me afastei dos colegas propriamente do mestrado. Né? Eu não tive a oportunidade de conviver tanto com eles, né? De ir em tantas viagens, em tantas festas, porque eu queria tirar as melhores notas. Mas, posteriormente, é interessante que a gente
foi fazendo, por exemplo, essas viagens para visitar a universidade, né, dos ex-alunos. E hoje em dia eu tenho muitas amizades dentre os meus colegas de LLM, porque querendo ou não, por mais que eu não tenha convivido tanto com eles naquele momento, realmente a gente se aproximou muito. Né? Alguns deles continuaram lá, né? Então eu tive algumas, por exemplo, a Alice Franco, que era minha colega de LLM, ela continuou lá como visiting student depois, né? Que é algo interessante para quem quer ter carreira acadêmica, que também tem essas oportunidades de você fazer coisas intermediárias, né? Como essas posições de visiting. A gente ficou muito amigo porque a gente acabou ficando lá por um tempo maior. Aí, no doutorado, eu também fiz muitos amigos entre as pessoas que estavam fazendo doutorado comigo, né? Que aí tinham várias proximidades. Então, por exemplo, um que é um grande amigo meu até hoje, que é professor de Harvard atualmente, que é o Roger Spaman. Eu fiz um outro amigo no doutorado, que era o Arnulf Becker, né? Que hoje em dia também é professor na Universidade Europeia, da União Europeia. Então você vai formando essas redes que são redes de amizade e também se tornam redes profissionais no futuro, né? Porque são pesquisadores que acabam muitas vezes trabalhando nos mesmos temas que você no futuro. Mas hoje em dia eu diria, eu tenho uma proximidade muito grande dos colegas que foram meus colegas de LLM e dos que ficaram efetivamente lá no doutorado, porque a gente acabou, muitos de nós, seguindo a mesma profissão, né? E trabalhando junto por décadas depois disso. E durante esse tempo que você ficou nos Estados Unidos, você estudou lá e tudo mais, você trabalhou em algum lugar lá? Sim. Porque muitas dessas oportunidades de estudar no exterior, elas acabam também incorporando a oportunidade de você trabalhar em escritórios, né? Então, tanto quem faz o LLM, por exemplo, tem nos Estados Unidos, o visto permite que você faça um período, que seria um período equivalente a um estágio, trabalhando em um escritório a uma grande companhia nos Estados Unidos. Como eu fiz o doutorado, eu acabei tendo a oportunidade também de fazer o mesmo tipo de estágio que os alunos que estão fazendo direito nos Estados Unidos fazem, que são os estágios de verão, né, o summer job. E isso para mim foi muito interessante porque num primeiro momento eu não sabia se eu queria ser advogado ou não, então eu fiz o summer job muito mais como uma forma de ganhar dinheiro e pagar e financiar o meu doutorado. Só que aí, né, aquela coisa que você escolhe o lugar que você trabalhar e o lugar te escolhe também, né? Então, o escritório, né, que acabou me oferecendo uma vaga que eu mais gostei, era um escritório que tinha algumas coisas parecidas com as coisas que eu acredito, né? Então, era um escritório que você podia fazer muito trabalho pro bono, era um escritório no qual as pessoas gostavam de estudar muito as questões, né, de se aprofundar muito nas questões. Então, durante esse período do verão, eu acabei tendo uma experiência muito boa nesses escritórios, né? Vários dos sócios desse escritório tinham uma vida acadêmica também. Então eu vi que tinha uma oportunidade de eu ter uma vida profissional na advocacia, né, tendo uma remuneração muito boa, né, que a profissão oferece, e ao mesmo tempo continuar tendo parcialmente as minhas atividades acadêmicas, né? Então eu fiquei, eu fiz 2 verões, né, trabalhando em Nova York, e aí depois do doutorado eu decidi que eu queria trabalhar um tempo no escritório para ter uma experiência efetivamente complementar, né? Então depois eu fiquei mais 3 anos trabalhando nesse escritório que chamava Debevoise & Plimpton, e é um escritório com o qual eu tenho um grande relacionamento até hoje, né? Então vários dos sócios, eles eram efetivamente professores, a gente tem até parcerias acadêmicas hoje em dia, né, que a gente desenvolve no Brasil, né? Então essas sementes que você planta quando você tem essas experiências no exterior, eu realmente acredito que você vai colher até de formas inesperadas no futuro, né? Então, por exemplo, esse que era o meu chefe naquele período, né, que era o Maurizio Levi-Mins, e depois ele virou um parceiro acadêmico. E agora, já, né, finalizando o episódio, acho que a gente conseguiu sanar várias dúvidas aqui. Que conselhos você daria para outros brasileiros que estão pensando em estudar fora do país? Acho que o primeiro conselho é um dos melhores conselhos que eu mesmo recebi, né? Então, o meu orientador, na época que eu fiz os planos para estudar no exterior, que era o professor Fábio Conder Comparato, quando eu falei para ele que eu queria estudar no exterior,
ele me falou algo que ele aprendeu com a experiência dele também, né? Fazendo doutorado, ele no caso tinha feito doutorado na França. E ele falou, olha, Carlos, não tem nada que faça você entender melhor o seu país do que olhar o seu país estando fora dele, né? Olhando de fora. E ele me falou isso e foi algo que eu carreguei dentro de mim mesmo, né? Então, boa parte do tempo que eu estava no exterior, eu continuei estudando o Brasil, né? Então, o tema do meu mestrado era corrupção, o tema do meu doutorado era desigualdade econômica e sua relação, né, com a corrupção. Então, eu nunca deixei, né, de olhar o Brasil, e eu acho que eu realmente consegui aprender mais sobre o Brasil, olhando o Brasil de fora, do que eu conseguiria se eu simplesmente tivesse ficado aqui, né? Justamente pelo afastamento, né? Quando você quer pesquisar alguma coisa, entender alguma coisa, você tem que fazer como um cientista, né? Que é tentar se afastar daquilo. Uhum. Mas estudar no exterior também acabou me ajudando a uma outra coisa, que é me entender melhor. Uhum. Então eu falava para muitos amigos, Carlos, você está gostando, né, de estudar, sei lá, em Harvard? Eu falava, olha, estou gostando, mas é muito difícil. Por que é difícil? Porque eu passo muito tempo sozinho, porque é muito frio, porque eu tenho que estudar muito. Só que se você for ver, esses são justamente os elementos, né, que fazem você entrar num processo de autoconhecimento, né? Uhum. Eu até brincava com os meus amigos, falava, não, eu tô num monastério, tô virando um monge. E, de fato, essa é realmente, na minha visão, a experiência, e não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa muito boa. Você se afastar da sua cultura, da sua família, dos seus amigos, é talvez a principal forma, né, de se conhecer, né, de se entender por dentro e fazer as melhores escolhas de vida e as melhores escolhas profissionais. Então eu vejo muitos dos frutos que eu colho hoje são sementes que eu plantei durante aquele período, justamente muitas vezes tendo dificuldades, fazendo coisas que eu não estava gostando no momento que eu estava fazendo, mas aquilo me fez entender o que realmente poderia, na prática, me fazer feliz no futuro. Então, o que eu diria para as pessoas que querem estudar no exterior não é fácil, né? É difícil chegar lá, é difícil quando você está lá, mas, sem dúvida, isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida profissional e aí, uma coisa que eu não sabia na época, também para a sua vida pessoal, né? Eu, em particular, conheci a minha esposa, Mariana, durante esse período, então eu posso dizer que uma das principais dádivas da minha vida foi justamente um fruto que eu colhi das sementes que eu plantei durante esse período. Bom, então, Carlos, finalizando com essa fala incrível, né? Você acha que não só foi inspirador, como foi bonitinho também, foi muito fofo o que você falou agora. Acho que deu para sanar boa parte das dúvidas do pessoal aí em casa. E acho que vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela participação. Obrigado, sempre um prazer tê-lo aqui. Então, em casa, fiquem ligados porque semana que vem tem mais Peugeot, né? Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aí embaixo. Liga o sininho para ter as notificações de toda vez que a gente lança um episódio novo. Se você está no Spotify, também faz a mesma coisa. Segue, não esquece de dar nota aí pra gente também, 5 estrelas. Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário aqui embaixo, tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente vai responder. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá tudo linkado aqui embaixo. E é isso, acho que por hoje é só. E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio do Peugeot On Air. Até lá, um abraço.